Se você acha que a Europa é o único palco onde o futebol atinge a perfeição, você está olhando para a direção errada. O Campeonato Brasileiro não é apenas uma liga. É o berço espiritual do futebol arte. É o único campeonato nacional do planeta Terra que teve o privilégio de servir de palco semanal para os maiores gênios que já tocaram em uma bola de couro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos montar uma lista de pura elite. Os 5 maiores jogadores que já pisaram nos gramados do Brasileirão e os motivos exatos que os tornam lendas imortais da nossa competição nacional. Nós não estamos falando apenas de quem teve uma boa fase ou ganhou um título isolado. Estamos falando de deuses do futebol que usaram o Campeonato Brasileiro como sua tela de pintura pessoal, humilhando defesas, quebrando recordes que parecem impossíveis e arrastando multidões aos estádios. Prepare-se, porque de camisas pesadas a artilheiros implacáveis, essa lista é uma verdadeira aula de história do futebol brasileiro. Assista até o final para ver quem ficou com o topo absoluto desse panteão. Quinto lugar, Rogério Ceni, o goleiro artilheiro e a definição de liderança. Começamos o nosso top 5 com um jogador que desafiou a própria lógica da sua posição. Em quinto lugar, temos Rogério Ceni, o homem que reescreveu o manual do que significa ser um goleiro no futebol mundial. Não dá para falar de longevidade e idolatria no Brasileirão sem falar de Rogério. Ele é o segundo jogador com mais partidas disputadas na história da competição, com 575 jogos. Mas não foi o número de jogos que o colocou aqui. Foi o que ele fez nesses jogos. Rogério Ceni transformou o gol em uma posição ofensiva. Ele é, de forma isolada e oficial, o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial, ultrapassando a incrível marca de 100 gols na carreira. A maioria deles de falta ou pênalti, cobrados com uma precisão cirúrgica no Brasileirão. O motivo de Rogério estar nesta lista vai além dos gols. Ele foi o coração espiritual e tático do São Paulo que dominou o país na era dos pontos corridos. Ele liderou como capitão e batedor oficial o histórico tricampeonato consecutivo de 2006, 2007 e 2008. Rogério não apenas defendia chutes impossíveis embaixo das traves. Ele organizava o time de trás, ditava o ritmo do jogo com os pés e decidia partidas no ataque. Ele personificou o Brasileirão dos pontos corridos de uma forma que nenhum outro jogador de linha conseguiu fazer, mostrando que a liderança obstinada e a obsessão pela vitória podem transformar um goleiro no maior protagonista de uma liga nacional. Quarto lugar, Roberto Dinamite, o dono do recorde sagrado. O quarto lugar pertence ao atacante que transformou o gol em sua assinatura pessoal. Senhoras e senhores, com vocês, Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama e o dono do recorde mais intimidador do futebol nacional. A nossa liga tem mais de 60 anos de história, já viu passar dezenas de atacantes fenomenais de nível mundial, mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu fazer o que Roberto Dinamite fez. Ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro de todos os tempos, com a absurda marca de 190 gols marcados. Pense bem nesse número. No futebol moderno de hoje, onde qualquer jovem que faz 10 gols é vendido para a Europa, a marca de Dinamite se tornou praticamente inalcançável. O apelido Dinamite não era um exagero jornalístico. O chute dele era violento, rápido e implacável. Roberto conquistou o Brasileirão em 1974 como grande artilheiro e protagonista do torneio. Ele era o terror dos zagueiros porque não precisava de espaço para finalizar. Uma fresta na marcação era o suficiente para ele soltar a bomba. Roberto Dinamite jogou o Brasileirão em uma época de ouro, enfrentando defesas extremamente físicas e táticas, e mesmo assim manteve uma consistência goleadora ao longo de quase 2 décadas. Ele é a própria definição de faro de gol na história do nosso campeonato. Terceiro lugar, Romário, o gênio da grande área. Entramos no nosso pódio com a medalha de bronze indo para o jogador mais frio, letal e genial que já pisou na grande área, o baixinho Romário. Romário foi campeão do mundo e melhor do mundo pela FIFA jogando na Europa, mas a sua relação com o Brasileirão é de uma poesia única. O baixinho é o terceiro maior artilheiro da história da competição,
com 154 gols em 251 jogos. Olhe para essa média. São quase 0,61 gols por partida, jogando até depois dos 40 anos de idade. Ele desfilou sua genialidade vestindo as camisas de Vasco, Flamengo e Fluminense. O motivo de Romário ser uma lenda do Brasileirão é a sua capacidade de humilhar os adversários sem correr. Enquanto os zagueiros corriam quilômetros, Romário dava 3 passos inteligentes, encontrava o espaço vazio e empurrava para a rede com um biquinho ou um toque sutil por cima do goleiro. Ele foi o herói do título do Vasco no Brasileirão de 2000, liderando uma virada histórica que ficou marcada para sempre. Romário provou que o futebol é, antes de tudo, um jogo de inteligência e posicionamento. Ele brincava de fazer gols no Brasileirão, tratando defensores profissionais como se fossem amadores em uma pelada de fim de semana. Um monstro sagrado que jogava de terno. Segundo lugar, Pelé, o rei no seu quintal de casa. A medalha de prata vai para aquele que está em um plano espiritual diferente de qualquer outro ser humano que já chutou uma bola. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Muitos podem se perguntar, se o Pelé é o rei do futebol, por que ele não está em primeiro? A explicação é simples. A carreira de Pelé transcende qualquer competição individual, mas o Brasileirão, que na época dele tinha formatos como a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, foi o seu quintal de casa. Ele conquistou o campeonato nacional 6 vezes com o Santos, estabelecendo uma dinastia que atropelava qualquer adversário que ousasse entrar no seu caminho. Pelé no Brasileirão era um evento científico. Ele era mais forte, mais rápido, cabeceava melhor, chutava com as 2 pernas e raciocinava 10 segundos à frente de qualquer defensor na época. Ele transformou o Santos em um fenômeno global que parava guerras civis para ser assistido. E o combustível para esse show semanal vinha das exibições de gala que ele dava no campeonato nacional. Pelé não jogava futebol. Ele praticava uma arte de dominação física e mental. Ele está em segundo lugar apenas porque o nosso primeiro colocado teve uma dinastia focada de forma tão intensa e avassaladora na história específica do Brasileirão, que virou sinônimo da própria competição. Mas o rei, claro, tem cadeira cativa no trono. Primeiro lugar, Zico, o imperador do Templo Sagrado. E o primeiro lugar, a medalha de ouro de maior jogador da história do Campeonato Brasileiro, vai para Arthur Antunes Coimbra, o galinho de Quintino, Zico. Zico não foi apenas um grande jogador, ele foi o arquiteto do Flamengo que se transformou em uma das maiores potências do futebol mundial nos anos 80. E a sua plataforma de lançamento para o mundo foi o Brasileirão. Zico conquistou o Campeonato Brasileiro 4 vezes, 1980, 1982, 1983 e 1987, sendo o protagonista absoluto de todas essas campanhas. O motivo de Zico ficar com o topo da nossa lista é a sua fusão perfeita de liderança, técnica e números avassaladores. Ele é o maior meia-artilheiro da história da competição, anotando 135 gols. Ele não era um centroavante que esperava a bola na área. Ele criava as jogadas do meio-campo, dava assistências geniais, driblava em velocidade e finalizava com as 2 pernas. E, claro, tinha a cobrança de falta. Para Zico, uma falta na entrada da área era praticamente um pênalti. Zico transformou o Maracanã em seu palco de teatro pessoal. O Brasileirão, nos anos 80, era uma das ligas mais disputadas e difíceis do planeta, com elencos recheados de craques em todos os times, e Zico reinou de forma absoluta sobre todos eles. Ele personificou a era de ouro do futebol brasileiro de clubes. Ele é o maior símbolo de talento, fidelidade à camisa e eficácia na história do Brasileirão. Relembrar a história desses 5 craques nos mostra o tamanho do privilégio que o torcedor brasileiro tem. Nós não precisamos olhar para fora para ver o futebol em sua forma mais pura. Nós temos o DNA dos maiores de todos os tempos correndo nas veias do nosso campeonato de cada fim de semana. Se você curtiu essa viagem no tempo e concorda ou discorda,
desse ranking de gigantes do Brasileirão, deixa o seu gostei aqui embaixo para dar aquela força para o canal. Aproveita e se inscreve para não perder as nossas próximas análises profundas de futebol. Eu vou deixar uma sugestão de vídeo aparecendo na sua tela. Vale muito a pena assistir. Muito obrigado pela sua companhia de hoje. Um grande abraço e até a próxima.